Hoje, Bárbara e assinante, houve atos realizados em várias cidades do Brasil pelo fim da violência contra as mulheres. Aqui em São Paulo, a gente tem imagens desse ato e até do nosso Globocop, imagens ao vivo. O ato Mulheres Vivas na Avenida Paulista, convocado por lideranças políticas, grupos feministas e artistas. Lembrando aqui, né? São Paulo vive um pico desses casos. A cidade de São Paulo, entre janeiro e outubro, foram mais de 80 casos. Só que na capital paulista, o maior número da série histórica registrada pela Secretaria de Segurança Pública. Entre janeiro e outubro, também no estado de São Paulo, são mais de 200 casos contabilizados de feminicídio. Tudo caso consumado em que a mulher foi, de fato, morta, infelizmente. Então, são casos que vêm se sucedendo em uma frequência assustadora. E, não menos importante, a gente tem uma tela que a gente preparou com os casos de agressão. Lesão corporal intencional que a gente mostra para vocês aí, ó. Só neste ano, esse dado está correto, tá, assinante? Não está errado, não. 55.538 boletins de ocorrência de lesão corporal dolosa, ou seja, intencional, um aumento de 9% em relação às quase 51 mil ocorrências contabilizadas no mesmo período do ano passado. Isso são dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, que a gente traz para vocês o levantamento que nós fizemos. A gente procurou a Secretaria da Segurança Pública para não só passar as informações desses 3 casos de ontem para hoje, mas também para responder, dar um posicionamento sobre essa estatística que a gente trouxe. E a Secretaria da Segurança Pública enviou uma nota em que diz o seguinte, que o enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade do governo de São Paulo. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o Estado conta atualmente com 16.875 presos por crimes contra a dignidade sexual e 7.555 presos por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, sendo aqui desses presos todos, 7.410, ou seja, devolvendo para você, Bárbara, a esmagadora maioria homens, em vários casos, os 3 de hoje, ou companheiro, ou ex-companheiro, ali uma história que é o final para muitas dessas mulheres de um ciclo de violência que elas infelizmente enfrentam há muito tempo aqui no Brasil. E eu volto contigo, minha amiga. É isso, é estatístico, Léo. A maioria dos agressores é composta de companheiros, ex-companheiros, pessoas próximas a essas mulheres. Obrigada pelas informações. E o Léo citou aí um ato na Avenida Paulista em defesa da vida da mulher, ou seja, contra a violência contra a mulher. E esse ato não acontece só em São Paulo, não. Acontece em 20 estados e no Distrito Federal, segundo o Levante Mulheres Vivas. O Brasil registrou mais de 1.000 casos de feminicídio em 2025. É um número alarmante. Nesse momento, os manifestantes ocupam os 2 sentidos da Avenida Paulista, na altura do MASP, né? E a gente ainda não tem o balanço do número de pessoas presentes nessa manifestação. Mas o fato é que os atos são realizados em várias cidades do Brasil pelo fim da violência contra as mulheres e é um ato convocado por lideranças políticas, grupos feministas e artistas. Acontece também no Rio de Janeiro, em Copacabana, zona sul do Rio, na Torre de TV, no Distrito Federal. São mulheres, em geral, e, infelizmente, a gente está falando de movimentos que são liderados por mulheres e com a presença maciça de mulheres, mas que deve ter um envolvimento de toda a sociedade nesse combate à violência contra a mulher, porque o Brasil vem registrando recordes, né? E não só na esfera realmente física, quando esses crimes se tornam tentativas de feminicídio ou feminicídios, mas também na esfera virtual, muitos crimes registrados contra as mulheres, né? Porque a gente está falando de violência psicológica, patrimonial e física, que muitas vezes termina no feminicídio, como o Léo falou, é um ciclo de violência, é um círculo de violência e é difícil sair, mas a gente sempre pede ajuda, né, de outras pessoas para que possam denunciar os casos. O número que você deve ligar se uma violência contra a mulher estiver acontecendo naquele momento é 190.